Fala, turma! Estamos aqui no nosso primeiro devocional nessa espécie aqui de podcast. Se é que podemos chamar de podcast, né? Podemos? Podemos, né? Acho que podemos chamar de podcast. Bom, galera, o objetivo disso daqui é nos aproximarmos, ficarmos mais próximos mesmo. É por isso que você não vai ver aquela edição cheia de frufru, no máximo um corte ou outro, uma aproximação de câmera ou outra, mas é isso aqui. O intuito é fazer com que, de fato, pareça que você está aqui, sentado na minha mesa aqui de frente comigo, eu aqui do outro lado, e a gente compartilhando da palavra do Senhor. Hoje, não poderia de falar aqui com vocês um episódio incrível na Bíblia que nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, podendo também ser chamado de Atos do Espírito Santo. Afinal, é evidenciado ali inúmeras atuações do mesmo, né? No capítulo 20 de Atos, tem um episódio lindo e maravilhoso que Paulo vai pregar na cidade de Troade. E quando Paulo chega nesse lugar para poder pregar, é interessante falar que o objetivo daquele culto era partir o pão com os irmãos. Paulo ele alarga o seu discurso até o alargar da noite, a Bíblia deixa isso bem claro lá em Atos capítulo 20. E por que Paulo faz isso? Justamente porque Paulo não tinha tempo a perder. Afinal de contas, depois daquele culto ali, ele haveria de pegar o seu navio e partir para outros lugares também para poder disseminar a palavra do Senhor e fazer o ID do Pai. Bom, é nesse cenário, é dentro desse episódio, que Paulo tem como objetivo partir o pão, o que já me deixa intrigado aqui com alguns pontos. Por exemplo, quando Paulo alarga esse discurso até o alargar da noite, é interessante ressaltar que ninguém vai embora, ninguém se levanta, ninguém quer ir embora porque todos estão reunidos para ouvir as palavras calorosas que o apóstolo Paulo tinha de passar para aqueles irmãos. É interessante ressaltar que naquela época, alguns cultos, ou na verdade a maioria deles, eram feitos nos andares mais altos das casas, geralmente lá no seu terceiro andar. E eu acredito, eu gosto de conjecturar a história, e imagino eu que quando os discípulos chegam na cidade para poder anunciar que Paulo estaria ali pregando o evangelho, sim, os discípulos foram primeiro. Isso é evidenciado em alguns versículos anteriores, onde Paulo, depois de mais ou menos ali 5 dias, se não me falha a memória, vai encontrar com eles na cidade de Troade. E o que acontece é que quando os discípulos já estão anunciando que Paulo haveria de chegar naquele lugar para poder pregar o evangelho, eu imagino um certo alvoroço, né? Oxe, Paulo vem aí, peraí, quem vai receber Paulo? Qual casa? Onde acontecerá o culto? Não, vai ser na minha. Não, deixa que eu ofereço a minha. Eu imagino toda essa cena. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ir longe, viajar com a minha cabecinha, tentando imaginar toda a história ali. Bom, o fato é que alguma casa vai receber Paulo e o culto vai acontecer. E quando Paulo alarga esse discurso longamente, é um discurso longo, Paulo ele vai pregar até o anoitecer, ele vai alargar esse discurso. E como eu disse, é interessante ressaltar que ninguém vai embora. Isso daqui é maravilhoso, porque isso nos mostra o quão sedentas aquelas pessoas estavam para ouvir a palavra de Deus. E o que me entristece é saber que existe pessoas, existe grupos e até mesmo igrejas que não dão o devido crédito assim para a palavra. É muito louvor, é 1, 2, 3 horas de louvor, mas quando chega na hora da palavra, na hora que chega a hora da mensagem, dão para o pregador 20 minutos, 25 minutos, algumas dão 30 e olhe lá. E isso é triste de se ver, porque nós somos mudados, nós somos transformados por intermédio da palavra de Deus. E deveríamos estar sedentos por ela, porque ela é o nosso verdadeiro alimento. Ela, de fato, é aquilo que nos alimenta. Foi o próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, verso 4, que disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós já sabemos que a Bíblia, ela apenas não contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus falando com a gente. Infelizmente, existem alguns ambientes que preferem o entretenimento do que o relacionamento. Tem dado mais valor ao entretenimento do que o relacionamento com o Pai, que vem por intermédio da oração e da palavra. Porque se a oração somos nós nos comunicando com Deus, a palavra é Deus se comunicando com o seu povo. É por isso que eu não entendo uma geração que fala: quanto tempo eu já não ouço a voz de Deus? Há quanto tempo eu não ouço Deus falar? Geralmente, quando eu recebo esse tipo de indagação ou esse tipo de desabafo, eu falo: há quanto tempo? Ou eu pergunto, aliás, né? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Porque a Bíblia é o próprio Deus falando. A Bíblia é Deus, sabe? Abrindo a boca e falando com o seu povo. Infelizmente, existem pessoas que estão dispostas a ficarem 3 horas
ouvindo louvores, e é maravilhoso esse momento do louvor, não quero aqui de modo algum menosprezar o louvor, é maravilhoso, mas o que acontece é que existem alguns grupos de pessoas que estão dispostas a ficarem 3 horas ouvindo louvores, mas não estão dispostas a ficarem 1 hora ouvindo a palavra. Isso é muito triste, porque a palavra nos alimenta, a palavra nos fortifica, a palavra nos dá base para poder falar com outras pessoas acerca do evangelho, do verdadeiro evangelho, aquele que nos foi apresentado outrora por intermédio da palavra também. Outro ponto que eu não posso deixar de perceber é que, por Paulo ter diversos outros compromissos, todos eles ligados com a obra de Jesus Cristo, é interessante ressaltar que Paulo aqui ele não está ligando para o seu descanso. Repare bem que Paulo alargou o discurso até a meia-noite. Isso quer dizer que tanto faz para Paulo se ele vai dormir ou não, se ele precisa descansar ou não, se ele precisa atender suas necessidades ou não. O importante é que ele atenda às necessidades do reino primeiro. Paulo, como ninguém, conseguiu entender que primeiro vem o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vêm depois. As demais coisas são chamadas de coisas justamente por isso, porque não são tão importantes assim. Mas nos importa atender o nosso chamado, o chamado de Deus, na verdade, pra gente, do que as outras coisas. As outras coisas podem esperar. Agora, o reino de Deus, há uma necessidade em ser pregado para essas pessoas. É o próprio Paulo que vai dizer como ouvirão se não há quem pregue, por exemplo. Isso quer dizer que precisa ser levantado pessoas que de fato se importem com o verdadeiro evangelho, com pregar a palavra aos necessitados. Se importem mais do que com isso do que propriamente com as suas próprias necessidades, com o seu próprio umbigo, com o seu próprio querer. Paulo, ele me demonstra aqui algo sensacional, que tanto faz se eu vou descansar ou não, se eu preciso dormir ou não, se eu preciso me deitar, se eu preciso fazer qualquer outra coisa, primeiro é o reino de Deus. E eu enxerguei a necessidade de estender o discurso, e isso irei fazer. É por isso que Paulo estende a prática até a meia-noite. Agora nós chegamos em um ponto crucial do culto, o objetivo. O objetivo daquele culto era partir o pão. Paulo tinha como objetivo, naquela noite, partir o pão com os irmãos. Só que o que acontece é que, durante o discurso de Paulo, e talvez, quero eu imaginar que até mesmo durante a chegada a hora mais esperada, que era partir o pão com os irmãos, alguma coisa acontece naquele culto. E o que acontece, nós já sabemos. Eutico cai da janela. E uma vez que Eutico cai da janela, a Bíblia relata que Eutico cai morto. E essa passagem nós já sabemos quem escreve ela é Lucas, que também é um médico. E é ele que dá esse diagnóstico de morte. Quando o Eutico cai e morre, todos naquele culto param. Todos naquele culto, imagino eu, estou conjecturando nesse momento, param e começam a entrar, em certo modo, em desespero. Afinal, alguém caiu e alguém morreu. Paulo, que estava para partir o pão naquele culto, não conseguiu partir naquele momento, porque Eutico caiu da janela e precisava ser socorrido. O interessante é que Paulo, ele desce as escadas, e digo escada porque o culto geralmente acontecia nos andares mais altos, assim como eu falei. Paulo descendo as escadas, chega até Eutico, se inclina até aquele jovem, abraça aquele jovem e fala uma palavra de esperança. Não se preocupe, porque a sua alma nele está. Poderia aqui ressaltar inúmeras coisas que Paulo estava vendo ali naquele momento, como, por exemplo, vendo além do que as outras pessoas estavam enxergando. Porque as outras pessoas, assim como o próprio Lucas, que havia acabado de dar um diagnóstico de morte, e assim como todos os outros à volta, estavam enxergando e vendo que, de fato, não havia mais vida no garoto, Paulo ele estava enxergando além. Paulo ele conseguiu, contemplar não aquilo que os seus olhos carnais ou os olhos carnais de qualquer outras pessoas que estavam ali na volta estavam conseguindo contemplar. Paulo estava com a sua visão além do natural. Era a visão sobrenatural naquele momento. Paulo enxergava o que ninguém estava enxergando. Paulo enxergava vida aonde as pessoas enxergavam morte. Paulo enxergava alegria, motivos de se regozijar, enquanto as outras pessoas estavam enxergando motivos de luto, motivos de choro, motivos de tristeza. Mas não era essa a visão de Paulo. Paulo enxergava além. Paulo não estava olhando nesse momento com seus olhos carnais, mas com seus olhos espirituais. Isso nos mostra, nos revela que é com esse olhar que nós deveríamos olhar para as coisas ao nosso redor também. Por conta das vezes nós nos deparamos com determinadas situações que parece que não tem mais esperança. Parece que acabou
E aí aquilo que era motivo de alegria vira motivo de luto, de tristeza, de se entristecer. Mas não é esse o olhar que Deus tem para nós. Não é esse o olhar, na verdade, que Deus quer que nós usamos. Deus quer que nós usamos o olhar espiritual. Porque quando nós nos deparamos com a dificuldade, e a verdade é que nós vamos nos deparar, sim, com ela por diversas vezes, nesse momento nós temos que olhar com os olhos espirituais e entender o motivo do que ou porquê aquilo ali está se apresentando para nós. Paulo, no momento que ele desce, se inclina, abraça o jovem, fala que a vida ali, ele tem algumas peculiaridades que eu vou deixar para um próximo vídeo. Inclusive, se você quer esse vídeo, eu explicando essas peculiaridades, comenta aqui, eu quero esse vídeo. Bom, resumindo agora a história, Paulo ele volta para o culto e parte o pão e conclui o objetivo do culto naquela noite. Eu quero te dizer que talvez você estava em um momento na sua vida que você estava pronto para concluir o objetivo, partir o pão. Não, e essa conversa não é sobre pães. Estou falando de algo que você estava para fazer, para concluir um objetivo, só que de repente Eutico caiu da janela. Não, eu não estou falando daquele jovem lá de Atos capítulo 20. Eu não sei qual é o Eutico que caiu da sua janela. Eu não sei o que aconteceu na tua vida que te fez parar, te fez, sabe, de certa forma ficar paralisado, paralisada, e você não conseguiu concluir o seu objetivo, que era partir o pão. Eu quero te incentivar, através desse vídeo, a partir de hoje, nesse momento, a olhar com os olhos espirituais. Tenho certeza que quando você passar a enxergar com esses olhos, você vai ver que o cenário que era de morte é de alegria. O cenário que era de tristeza, de choro, de angústia, é de felicidade. Volte para o seu objetivo, conclua ele. Eutico não morreu na sua vida. Talvez quando você olhou com os olhos carnais, até parecia, mas a partir desse momento você vai passar a olhar com os olhos espirituais e você perceberá que ainda tem vida ali. Bom, meus irmãos, esse foi o nosso vídeo devocional, ou de repente eu chamo aí de devocionando. O que vocês acham aí, né? Devocionando com Sherman Viana? Me dê sugestões aí nos comentários, por favor. Com certeza será alguns episódios que nós faremos aqui, e esse daqui é o primeiro, tá? Vai ser todas as segundas-feiras que eu irei soltar esse episódio, Devocionando com Sherman. Talvez é esse o nome, né? Não sei. Me dê a sugestão aí, por favor, nos comentários. E eu vou soltar esse episódio todas as segundas-feiras. Porém, o devocional, quero te lembrar que ele é feito todos os dias de forma diária. Eu costumo dizer que o devocional é o nosso respirar, o respiro da nossa alma. Ela precisa respirar, o nosso espírito precisa respirar. E ele faz isso através da meditação da palavra de Deus, em uma vida de oração, uma vida jejuada, tudo isso. Eu quero te falar que apesar de eu soltar esse vídeo aqui todas as segundas-feiras, trazendo uma palavra aqui com você, eu quero te dizer que você precisa fazer isso todos os dias, tá? E eu resolvi soltar as segundas-feiras porque você já começa ali praticamente a sua semana, embora a semana comece no domingo, mas aí você pega aí durante a sua semana, já na segunda-feira, assiste esse vídeo, já se alimenta com ele, junto aqui comigo, e que essa palavra possa remoer durante a semana toda, até a próxima segunda, no seu coração. Bom, quero te dizer também que nós estamos construindo uma comunidade juntos ali no Telegram. Então aqui nos fixados dos comentários está o link para você participar desse grupo também, tá? Clica nesse link, seja membro aí do nosso canal. E você nos ajudando de forma direta aí no nosso canal, sendo membro desse canal, eu quero te oferecer alguns benefícios. Entre eles, por exemplo, fazer parte dessa comunidade ali, nesse grupo onde eu estou inserido, e nós conversaremos juntos. No mais é isso, tamo juntos, somos um More Bible, mais Bíblia.